Abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e colocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu, aleluia, e com profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se, aleluia. Com isso os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Senhor, esta é a tua palavra, e nós cremos no mover do teu Espírito aqui neste lugar, cremos que tu és aquele que opera aonde ninguém consegue operar, cremos que o Senhor entra no mais íntimo e no mais profundo da vida do ser humano, aonde ninguém consegue fazer, é o Senhor quem faz. Meu Deus, fala conosco nessa noite, quebra os grilhões, destrói as fortalezas, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, o tema dessa noite é o porão da alma. Eu estava meditando nessa palavra, e foi esse o tema que o Senhor me entregou. E o que é a alma? A alma, ela é o nosso eu, é o centro das nossas emoções. Você pode dar um glória a Deus por isso? Muitas das vezes nós ouvimos pessoas falar, nossa, estou com a alma tão abatida, estou tão cansado, cansada, estou deprimido, deprimida, estou me sentindo fadigado. Eu já ouvi outras pessoas dizerem assim, me doeu na alma, me deu ferida na alma. E quando nós falamos de Jesus, igreja, nós sabemos que Ele nunca faz a obra dele pela metade. Jesus, Ele faz a obra completa. E o que mais me apaixona em Jesus é que Ele tem o seu jeito todo especial de trabalhar. Ele trabalha na vida do ser humano de dentro para fora. Ele trabalha todo o nosso ser. Mas a obra de Jesus começa no nosso interior, na nossa alma. Ele vem quebrando correntes, nos livrando do mal, curando feridas, nos colocando em liberdade para que nós possamos a cada dia mais exaltá-lo, glorificá-lo, através da boa obra qual Ele tem feito na nossa vida. E todos nós aqui, igreja, um dia podemos dizer como o salmista diz no Salmo 40, da onde Ele nos tirou? Ele nos tirou de um lugar horrível, de um lugar onde ninguém queria estar, de um lugar onde havia muito sofrimento, muita decepção, muita angústia. E a palavra do Senhor nos faz hoje ver alguém que também sofria, que também não tinha uma vida legal, de acordo com o que nós lemos aqui. Que também no porão da sua alma, com certeza,
deveria haver muita desilusão, muita tristeza, muita angústia. Imagina você querer ver e não poder ver. Imagina você querer falar livremente e não conseguir falar. Isso nós podemos levar para o mundo espiritual. E muitas vezes, queridos, quando nós não conseguimos aquilo que almejamos, aquilo que sonhamos, aquilo que queremos, nós vamos colocando esses tipos de sentimento, de decepção, de frustração, de vergonha, de humilhação, nós vamos colocando ele lá no porão da nossa alma. Eu acredito que o porão é o lugar que menos as pessoas querem que alguém entre e veja como está. Seria como um quartinho dentro da nossa casa, onde nós costumamos dizer assim: esse é o quartinho da bagunça. Aqui ninguém entra, aqui só eu tenho acesso, porque só eu sei como as coisas estão. Porque tem situação, pastora Thaís, na nossa vida, que nós sentimos vergonha. Nós sabemos que está ali, entende? E essa vergonha que muitas vezes nós sentimos, nós não queremos mostrar para as pessoas. Essa frustração que muitas vezes nós sentimos por não conseguirmos deixar as coisas tão organizadas no nosso interior como nós gostaríamos que estivesse, isso às vezes nos traz vergonha. O porão é lugar onde nós colocamos coisas que não iremos mais usar, não é assim? O quartinho da bagunça, muitas das vezes nós colocamos coisas que não iremos mais usar. Agora eu faço uma pergunta: se não iremos mais usar, por que guardamos? Se não serve mais, por que guardamos? Ramalaço defanda lassuriei candaramanás. O próprio Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Ele chegou para fazer uma obra de dentro para fora. E o Senhor está dizendo assim nessa noite: tem coisas que você não vai mais usar. Tem sentimentos que não pode mais fazer parte da vida desse novo homem, da vida dessa nova mulher, da vida desse jovem. Tem coisas que nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus arrancar da nossa alma, arrancar desse porão. Deixar o Senhor trabalhar da forma que Ele quer. Nós pegamos aqui esse homem, eu acredito, igreja, que quando levaram ele para a presença do Senhor Jesus, a Bíblia não relata, mas com certeza já deveria ter havido um diálogo. Ele já deveria ter passado quais eram os sentimentos dele, o que ele estava passando. Talvez como você que está aqui nessa noite, talvez você abriu o teu coração e falou para alguém acerca das coisas que você vem vivendo, as coisas que você está passando, a situação a qual você tem lá no teu íntimo, no teu profundo falado: eu não aguento mais. Mas tem alguém que conhece Jesus, que sabe o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, e então pegou você assim como pegou esse homem e falou: eu sei aonde te levar. E quando nós chegamos na presença de Jesus, igreja, Ele sempre já tem uma palavra preparada para liberar para a nossa alma. Eu sou apaixonada por Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, aleluia. Diga glória a Deus, igreja, fala: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eles colocam aquele homem que tinha dificuldade de falar, aquele homem que tinha dificuldade de ouvir, não ouvia. O Senhor, Ele pega aquele homem surdo e deficiente,
ao falar, outras Bíblias falam que ele era mudo, outros falam que ele era gago. Mas o fato é que Jesus coloca aquele homem de lado. Ele tira aquele homem do meio da multidão. Deixa o Espírito Santo de Deus falar conosco nesta noite. A obra que Jesus faz na nossa vida, Ele faz somente comigo e com você. É o Peniel de Deus na nossa vida. É o face a face. Ali Ele vai nos mostrar coisas que ninguém nunca viu. Ali Ele vai nos falar coisas que ninguém nunca ouviu. Ali Ele vai operar milagres que ninguém nunca, de forma alguma, jamais poderia operar na nossa vida. Sabe, a parte de que nós sabemos que a porta que muitas das vezes está fechada na nossa vida, existe um Deus que é especialista em abrir portas fechadas. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está dizendo assim: as portas se cerrou, as portas se fechou. Não abre, pastora, não abre, pastor. Oh meu Deus, por que essa porta não está abrindo? Mas Deus está esperando nós termos um Peniel com Ele, separado de outras pessoas. Deus quer que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, nos humilhamos diante da presença do Senhor Jesus e pedimos: Senhor, faça uma boa obra na minha vida. Eu não consigo abrir essa porta por mim mesmo, mas eu conheço um Deus que tem a chave do céu, que tem a chave da terra. Esse é o código de Deus para a minha vida, para a tua vida. E no nome do Senhor Jesus, você vai ouvir uma voz bradar lá do céu, que vai dizer o seguinte: a porta que eu abro, ninguém fecha. Há uma porta preparada para Deus abrir para mim e para você. E Ele pode fazer isso, igreja. Quando o Senhor Jesus olha para esse homem, a Bíblia diz que Ele olha para o céu. Igreja, eu lembro do salmista Davi, Salmo 121. Eu elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu. É do céu que vem o nosso socorro, igreja. É do céu. Ele é o nosso socorro. A palavra do Senhor diz que quando Jesus eleva os seus olhos para o alto, que Ele olha para o céu, Ele diz: Efatá, que é uma palavra aramaica, que significa seja aberto. Rima nada suri anderei conarabassorias. Seja aberto. Tem áreas da nossa vida, olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ó, que todas as áreas da sua vida, em todos os níveis, Efatá, seja aberta. Seja aberta. Pastora, mas me amaldiçoaram com palavra. Jesus está dizendo: Efatá, maldição caindo por terra. Pastora, mas falaram que eu não ia virar nada. Jesus está dizendo: Efatá, que todas as áreas, em todos os níveis da sua vida, seja aberta. Creia nisso, igreja. Acredita, nós precisamos acreditar nessa palavra que Deus está falando conosco hoje. Aleluia, Jesus. Oh Deus eterno. O sentido imperativo da palavra efatá é que o seu tudo, toma isso, igreja, pega em nome de Jesus, que o seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Que o seu tudo, rala somai, o Senhor está falando, não vai ser em algumas coisas. O Senhor está dizendo assim, ó, é que o seu tudo. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, que o seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Essa bênção está sobre mim.
Nós precisamos crer, igreja, porque muitas das vezes nós temos olhado para tantas áreas da nossa vida, e por que elas estão travadas? Por que muitas áreas da nossa vida muitas das vezes estão travadas? Por que nós muitas das vezes não entendemos certas coisas que vêm acontecendo conosco? Aleluia, Jesus. Jesus está esperando, igreja, nós nos achegarmos diante dele. Tiago 4:8. Se achegai-vos a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Achegai-vos. Aleluia, Jesus. Vamos nos achegar diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Levar esse homem na presença do Senhor Jesus, falou: sabe o que você está precisando? Isso daqui é para nós que estamos aqui nessa noite. Sabe o que você está precisando? Para aí, você está precisando é se achegar diante de Deus. Você quer ver a sua vida mudada? Nós queremos ver a nossa vida mudada. Nós queremos viver algo melhor, algo maior. Nós queremos passar de nível. Nós queremos sair só da superficialidade. Nós queremos ir mais profundo. Nós precisamos se achegar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos, igreja. Precisamos, em nome de Jesus Cristo. E aí então nós veremos a área da nossa vida sendo destravada. Salmista Davi, ele diz assim, perdão, não é salmista Davi não, falei errado aqui. Davi, ele orienta Salomão. Quer ver o que Davi orienta Salomão? 1 Reis, capítulo 2, versos 3, diz assim, Davi falando com Salomão: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Olha a orientação de Davi para Salomão, que ia assumir o reinado de Israel. Irmão, não tem como prosperar, não tem como ter uma vida lavada, transformada, redimida, se nós não aprendermos a obedecer tudo que o Senhor nos mandar. Aquilo que o Senhor está exigindo de mim, de você. Ou então nós não queremos andar no caminho do Senhor. Caminho tem muitos, mas só tem um caminho que nos leva à salvação, a viver o sobrenatural, a viver os milagres, a viver o que o Senhor tem para nós. Qual é esse caminho, pastora? A palavra do Senhor diz no livro de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus se não for pela pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos de Jesus a todo momento da nossa vida, igreja. Esse é o código para destravar aquilo que muitas coisas na nossa vida está travada. Esse é o código. Obediência a Deus. Obediência. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. O que nós temos semeado? O que nós temos semeado, igreja? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, quando fala que
esse homem, nessa decadência que chegou diante do Senhor, quando o Senhor fala, olha, como a pastora falou agora há pouco, que ele olha para o céu, e ele libera uma palavra, segura aí quem está em espírito, olha o que Deus vai falar conosco, quando ele libera essa palavra, falando, Efatá, que é no versículo 32, o que será que estava acontecendo aqui, pastora? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, na direção do Espírito Santo de Deus, antes de Deus destravar algo aqui na terra, na minha vida, na sua vida, primeiro Ele vai destravar no mundo espiritual. Primeiro Ele destrava aonde ninguém está vendo. Por isso que a pastora está falando aqui do porão da alma. Jesus é especialista em alma. Ele destrava o interior daquele homem. A Bíblia diz que ele soca o dedo, coloca os dedos no ouvido daquele homem e libera essa palavra, Efatá. Ele estava destravando no mundo espiritual a vida daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu não sei você, mas eu posso falar por mim. Eu vim de uma vida totalmente amarrada, destruída, dilacerada, debaixo de maldição, debaixo de palavras que não eram bênção sobre a minha vida. Quando eu cheguei até Jesus, eu estava acorrentada no mundo espiritual, cheia de ferida na minha alma. Mas Jesus começou a destravar, a arrancar aquelas correntes que me prendia, a tirar aquelas maldições que estavam me amarrando. O Senhor, quando Ele soca, vou falar novamente, o dedo no ouvido desse homem surdo, Ele estava operando uma obra ali no interior daquele homem. A Bíblia diz que ele cuspiu na mão, pastor. Cuspiu na mão e passou na língua daquele homem. Olha só o poder de Deus, olha como que Deus trabalha, olha como que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo opera. Pastora, o que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que chegou a hora de nós pararmos de fugir de Deus e encararmos, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Dê um passo à frente, se levanta na presença do Senhor e fala, eis-me aqui, Senhor, eu, em nome de Jesus Cristo, eu vou parar de fugir, e eu vou deixar o Senhor fazer o que tem que ser feito na minha vida. O que tem que ser feito na tua vida, na minha vida, Jesus assim o sabe. Jesus é quem sabe. Abra o teu coração para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Senhor, estou cheio de travas internas, mas eu sei que Tu és especialista para desbloquear, Senhor, aquilo que ninguém nunca conseguiu. Senhor, eu sei que a minha vida, ó Pai, não está como eu gostaria que estivesse, mas eu estou na Tua presença, e eu sei, ó Pai, que o Senhor pode fazer aquilo que ninguém nunca conseguiu fazer na minha vida. É esse grau de fé que nós temos que caminhar, igreja. A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós não temos fé, nós vivemos cheio de depressão, cheio de ansiedade, comemos toda a unha, temos dor de estômago, passamos mal, pressão sobe, choramos. Muitas das vezes permitimos a dúvida entrar no nosso coração. E o que é a ansiedade, pastora? Que hoje nós ouvimos falar tanto, a Bíblia não relata, mas eu acredito que esse homem, ele deveria ficar pensando assim, quando eu vou me livrar desta situação? Quando a minha vida vai mudar? O que será que pode acontecer daqui para frente? A ansiedade nada mais é de algo que nós não
conseguimos controlar. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui direito. Ansiedade. Você nunca sofre por ansiedade de algo que está acontecendo hoje. É sempre pensando no amanhã. É sim ou não, igreja? Me ajuda aqui. É algo que nós não podemos controlar, igreja. O que a Bíblia diz? Cuida do hoje. O Espírito Santo de Deus está falando com pessoa aqui. Cuida do hoje. O hoje pertence a nós, mas o amanhã pertence ao Deus ao qual nós temos depositado a nossa fé. Cuida. Olha para a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando conosco. Irmãos, a palavra do Senhor pega uma passagem aqui no livro de João, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Jesus, ele chega diante de um homem que estava paralítico há 38 anos, esperando alguém lhe colocar na água. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Meu irmão, as pessoas que estão à sua volta são bênção. Elas te amam, elas me amam. Mas vamos falar a verdade, elas não podem fazer o que só Jesus pode fazer. Conta com as amizades. Temos excelentes irmãos, mas nós precisamos aprender, pastora Thaís, a depender de Deus. Dependência de Deus. E o Senhor chega diante desse paralítico. Ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Eu já vou no Efatá. Essa palavra virou profética dentro da nossa igreja. Eu acredito que ele está perguntando: é o Efatá que você quer sobre a sua vida? Você quer que a sua vida seja destravada? Você quer sair dessa cama? Você quer sair dessa depressão? Você quer sair dessa situação no relacionamento, do casamento, que está larga, não larga, fica, não fica, foi embora, voltou? Você quer sair dessa situação precária, que muitas das vezes o diabo tem olhado para você, ou tem olhado para mim, muitas das vezes tem nos afrontado? Basta nós levantarmos as nossas mãos, e não ser como esse homem, querer ficar: ah, Senhor, mas é o meu esposo. Ah, Senhor, mas é minha esposa. Ah, mas é meu filho. Ah, é porque o irmão do ministério atrapalhou. Ah, é porque eu não consigo. Irmãos, tudo é possível àquele que crê. A única coisa que Jesus queria saber daquele homem é o seguinte: você quer ser curado? O que você quer que eu faça na sua vida? Jesus está perguntando hoje aqui nessa noite para mim e para você: o que nós precisamos que seja feito? Qual é a área da nossa vida que nós estamos precisando, irmãos? Ouvir soar lá do céu, do trono da graça, o Efatá de Deus sobre nós. Por que muitas das vezes caminhamos achando que estamos sozinhos? Há uma palavra profética de Deus sobre nós, igreja: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, minha irmã. Você não está sozinha. Abra o coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tirar aquilo que precisa ser tirado desse porão espiritual. Trabalhar nas suas emoções. E a palavra do Senhor diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Livre. Chega de nos sentir acorrentado. Davi, quando ele começa a ver que a alma dele estava ficando muito aflita, ele olha e ele fala assim: ó, por que te abates, ó minha alma? Ele falando com ele mesmo: por que te perturbas dentro de mim? Espera, rimo maiká. O Espírito Santo de Deus está falando: espera em Deus, porque ainda você o louvará pelo milagre, pela provisão que Ele realizou na tua vida. Espera no Senhor. Aleluia. Oh, glória. Nós não podemos continuar, queridos,
sendo vítima de uma paralisia espiritual, sendo vítima de uma surdez. A palavra do Senhor diz, eu preciso terminar essa mensagem. A palavra do Senhor diz que esse homem, depois que Jesus fez o que tinha que fazer, escuta o que Deus está falando. Deus, Ele está aqui neste lugar. Você não vai embora, eu não vou embora, antes de Jesus fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele passou a ouvir. A palavra do Senhor fala que esse homem passou a falar livremente. A palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido, você vai entender, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tem a ver isso, pastora? O Senhor está falando assim, olha, aquele que nunca conseguiu ouvir a palavra código, a palavra que é eficiente e eficaz para a sua vida, o Espírito Santo de Deus que se faz presente neste lugar, está tocando na nossa audição espiritual, mais uma vez, para que o nome de Jesus Cristo venha ser louvado aqui na terra, e venha ser louvado lá no céu, e nós levantarmos as nossas mãos e dizer, grandes coisas o Senhor, o Deus Emanuel, fez por mim. Aleluia! Oh, glória! É palavra de vitória. Às vezes você tem pensado tantas coisas, e talvez você está ouvindo essa mensagem, que eu preciso deixar algo aqui mais uma vez para o teu coração, na direção do Espírito Santo. Queridos, joga essa bagagem que não tem te ajudado em nada fora. Faça como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse homem precisou deixar aquela vida de humilhação para trás, aquela vida de não conseguir falar direito para trás, aquela vida miserável para trás, e ele começou a viver uma nova vida, porque Jesus lhe deu uma nova vida. Jesus está aqui para te dar uma nova vida, para me dar uma nova vida. Aonde havia só palavra de derrota, vai começar a haver só palavra de vitória, porque o crente, ele tem luta, mas a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 17, nesta peleja não tereis que pelejar, essa peleja é minha, deixa que eu vou guerrear. Jesus está guerreando as nossas causas. E para isso Ele abriu o nosso ouvido espiritual para nós ouvirmos Ele falando conosco. Ele destravou a nossa língua para que nós possamos falar as obras dEle. Talvez você está ouvindo essa palavra. Eu quero fazer um apelo, meu tempo já estourou, mas eu quero fazer um apelo na direção do Espírito Santo, pastora Thaís. Você chegou aqui nessa noite, e você vem só declarando, falando isso consigo mesmo. As coisas para mim, está tudo travada. Eu vou para um lado, não dá certo. Eu vou para o outro, não dá certo. Meu casamento, por mais que eu tente, não está dando certo. Meus filhos, por mais que eu queira educá-los da forma devida, eu percebo que não está dando certo. Ah, meu trabalho, minha carreira não está indo. Tem algo acontecendo. O Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Se achegai-vos diante do Senhor. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que muitas das vezes é dependente de remédio para dormir. Pastora, se eu não tomar remédio, eu não durmo. O efatá de Deus está aqui, está destravando essa área da tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora, é casamento, é só discussão, é só contenda. Pastora, é só coisa que muitas das vezes tem me entristecido. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ah, pastor, em nome de Jesus, eu quero que as portas do trabalho se abram. Eu preciso que essa porta se abra. Saia do teu lugar, vem
vem aqui à frente, eu quero estar orando por você. Pastora, é meu ministério, parece que está travado, eu sei que eu tenho dom, Deus derramou um dom sobre mim, mas parece que não vai, as coisas estão travadas, mas o Efatá de Deus está aqui, para trabalhar na minha vida, na tua vida, em todos os níveis, em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Não fica no teu lugar não, só tem um que não quer que você venha aqui à frente, para que essa área da tua vida melhore, mas o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. Olha aqui, olha para a pastora, vou falar aqui rapidinho. Elias, depois dele ter enfrentado os profetas de Baal, ele cansado, porque tem coisas que nos cansam, não é verdade? Tem coisas que nos cansam. Ele vai, ele foge, ele se esconde debaixo de uma folha de zimbro, sabendo que estava sendo ameaçado de morte. Aí chega um momento que o Senhor fala com ele, e ele entende a voz do Senhor. Elias, sai daí. O que você está fazendo aí? Vocês vão entender o que Deus está falando conosco. Muitas das vezes nós estamos cansados emocionalmente. O Senhor tem visto o teu cansaço emocional, viu? Mas o Senhor sabe que você o ama, e Ele está aqui falando contigo, irmão. Não é porque estamos cansados emocionalmente que Deus não vai continuar falando conosco. Por quê, pastora? Porque Deus vê coração de adorador, de adoradora. Ele não despreza os cansados, Ele não lança fora, pelo contrário, Ele traz para junto de si. Coloca a mão no teu coração.